Teste, 1, 2. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso vlog, Marcos Freitas. Finalmente saiu. Finalmente saiu. E agora, então, vamos discutir os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Não repara que o nosso estúdio ainda está meio improvisado, mas à medida que vocês contribuírem, a gente melhora, com certeza. Com certeza. Por enquanto, estamos aqui nessa aprazível noite em São Paulo, um calor senegalês, não é mesmo? Mas tudo bem. O mais importante, eu acho que é a gente conseguir discutir aqui e passar um pouco uma conversa, né, sobre os temas. É verdade, estamos aqui para conversar. Do que aconteceu nessa semana. E é claro, a gente não poderia deixar de começar pelo assunto do final de semana, né, que não deixou, acho que ninguém aí ter o almoço de domingo em paz, que foi a quase libertação, a quase concessão do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo desembargador plantonista Rogério Favretto, né, Max? E o que a gente percebe nessa artimanha jurídica que foi feita é justamente... Chicana, você quer dizer? Uma chicana jurídica. É justamente o aproveitamento de um desembargador sabidamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, através de um instrumento jurídico protocolado por 2 ou 3 deputados federais do PT e que escolheram, parece que a dedo, o dia que ele estava lá de plantão para tentar aí libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que você vê todo esse acontecimento, Marcos? Acho que a gente pode depreender 3 coisas importantes. Infelizmente, o nosso sistema judiciário ainda permite essa possibilidade de você querer escolher o juiz. E isso é uma coisa complicada, uma vez que o termo até que foi utilizado, o juiz natural do caso, era o juiz da turma que havia julgado o presidente Lula e o enviado para a cadeia. Então, nós não podemos esquecer disso. E o nosso sistema ainda permite que esse tipo de coisa aconteça. Segunda coisa, que é importante para cada um de nós recordar, é que justamente se tentou aproveitar de um momento em que as pessoas estavam mais ou menos fora de sintonia com a política em razão da Copa do Mundo e se tentou aí criar um fato novo para justamente tratar da candidatura de algo que não deve nunca acontecer. É inimaginável em qualquer lugar do mundo você ter um presidiário querendo ser candidato e um juiz dizendo que isso é uma possibilidade. E que outra, né? Ele tinha que estar livre para poder fazer política. O que é um absurdo. É como se você dissesse para o Fernandinho Beiramar que ele pode ser libertado se ele for pré-candidato a presidente da República. Então, este é um absurdo importante. E a terceira coisa que a gente viu é justamente o caos institucional que o próprio Supremo Tribunal Federal tem criado no Brasil, uma vez que as nossas cortes não têm se comportado como tribunais efetivos e querem fazer regra, mas isso já vem faz tempo. Porque isso reflete o que é o STF hoje, né? Não só o STF. Isso foi uma coisa que começou muito tempo atrás, até no Rio Grande do Sul, que eram juízes que queriam justamente decidir fora do ambiente legal. E isso é problemático. Que é o chamado ativismo político daí do judiciário. O ativismo político, o ativismo judicial, que é problemático, porque por mais capacitados que sejam juízes, existe uma coisa fundamental para a gente nunca esquecer. Não tem um juiz que tem um voto. Então a legitimidade de qualquer juiz, ela é baseada numa legitimidade que ele toma emprestado de quem o indicou. Ou do concurso público, mas ele não é uma pessoa que teve voto para tomar algumas decisões. E não faz sentido o judiciário querer legislar sobre aborto, sobre uma série de assuntos que a gente vê fazendo hoje em dia. E o perigo disso é a insegurança jurídica, porque o que a gente acompanha é que, dependendo do grupo político que está sobre o foco do processo, a atuação do juiz ela é de uma forma. Quando muda esse grupo político, a atuação desse mesmo juiz é de outra forma. Isso sempre vai acontecer no judiciário, particularmente na Corte Suprema, porque nós adotamos o modelo dos Estados Unidos. E no modelo americano, o presidente dos Estados Unidos indica os membros da Suprema Corte. O que é importante porque o presidente, quando escolhe o membro da Suprema Corte, ele mais ou menos garante uma certa perenidade nos julgamentos. Porque tem um aspecto importante de lá que a gente não adotou aqui. Lá você é vitalício, né? Você serve na corte até a hora que quiser. Por essa razão que a gente vê que existe uma estabilidade
maior na Suprema Corte, mas reflete um momento político na indicação. Bom, mas acho que passado isso, a gente teve aí uma atuação muito corajosa do juiz Sérgio Moro, que não deixou esse habeas corpus prosperar, muito embora tenha sido criticado por descumprir uma ordem de um desembargador, mas ele, vendo uma ordem manifestamente contrária à lei, impediu isso, e ainda comunicou ao Thomson Flores depois, aliás, não, comunicou ao relator do caso na 8ª turma sobre o que estava acontecendo. Houve ainda uma manifestação desse desembargador que impediu a concessão do habeas corpus. Aí nós tivemos 2 decisões, que uma libertava, a outra mantinha ele preso, e depois somente à noite aqui o presidente Thomson Flores aqui falou, não, esse processo continua com a 8ª vara, acho que dos desembargadores, e não mais com o juiz de plantão, porque ele não é competente para julgar o caso. Ou seja, foi um imbróglio absolutamente vexatório que foi colocada a justiça brasileira por uma irresponsabilidade do Partido dos Trabalhadores, não? E foi complicado porque os juízes daquela Câmara justamente tinham decidido que o presidente Lula era culpado e que a partir de agora já não podia mais ser julgado ali por um outro desembargador no mesmo nível. Agora, o que é interessante disso tudo é que dá a impressão de 2 coisas aí para a gente não esquecer. Em primeiro lugar, que se quer levar a um colapso das instituições, porque essa briga justamente faz uma coisa só, ela destrói o poder judiciário por dentro, não é? Quando a gente observa esse tipo de situação. Então, este é um problema que a gente nota logo de cara. Em segundo lugar, uma tentativa de dizer que o juiz Sérgio Moro é tendencioso na decisão. Claro. E isso é problemático, porque tenta-se destruir o processo todo da Lava Jato, que tem sido muito bem levado pelo juiz Sérgio Moro, tentando denegrir a imagem dele. Então a gente observa que isso tudo tem um objetivo claro, dizer que o processo que foi julgado por vários juízes não é legítimo. Isso é um tremendo erro que nós estamos praticando. E como que você vê então a partir de agora, né? Porque nós estamos aí praticamente há 3 meses das eleições e isso foi uma tentativa desenfreada para conseguir que o Lula ficasse livre e pudesse aí participar da vida política. Como que você vê essa situação do Lula daqui 3 meses? Eu acho um absurdo 3 meses antes da eleição presidencial e nós não sabemos claramente quem são os candidatos a presidente da República. Ou seja, nós não temos tempo para escrutinar, saber todo o histórico da vida dele, quais são as posições, porque nós só temos 3 meses para fazer esse tipo de análise. Então nós criamos um sistema jurídico e um sistema eleitoral que é feito para não dar certo, claro, ou para eleger quem não está preparado para a posição. Relembro, em muitos lugares do mundo, veja, por exemplo, até mesmo os Estados Unidos, que a gente gosta às vezes de citar, para você ser presidente dos Estados Unidos, você demora mais de 1 ano e meio no processo de campanha. É cansativo? É. Mas ao final daquele processo, você não pode dizer que você não conhecia aquele candidato. Claro. E hoje em dia, todos os candidatos nossos são uma caixa de Pandora ou uma caixa negra, uma caixa preta, porque nós não sabemos o que vamos encontrar ali. É um erro nosso. 3 meses para você decidir quem vai ser o governador do estado, o prefeito da cidade ou o presidente do país é simplesmente uma roleta russa eleitoral. Até porque eles começam na campanha defendendo determinadas bandeiras e terminam a campanha defendendo outras, porque eles têm que começar a aconchegar, digamos, todos os partidos políticos que eles vão angariando no meio do caminho. Que é um absurdo. E isso, quer dizer, muda completamente a visão do candidato, que a gente não sabe, termina sabendo quem é o candidato no final das contas, né? Mas o sistema foi feito para que os partidos grandes consigam eleger seus candidatos, claro, porque aí vai se basear justamente no fato de o candidato ser conhecido nacionalmente ou não, e não é isso que nós queremos. O que é importante é que você tenha certeza de quem é o candidato e conheça a história do candidato. Veja, no caso da Dilma Rousseff, ninguém sabia da história da Dilma Rousseff e tudo que aconteceu, claro, no ela passado era um poste dela. do Lula. Então, se criou aí uma tentativa de eleger alguém que ninguém conhece, e esse é um equívoco. Muito bem, então quer dizer, nós temos aí o desafio de superar isso e as instituições brasileiras que ficam, acho que, manchadas nesse processo todo. Sabe-se lá Deus como que vamos terminar isso daqui 3 meses com a eleição de um novo presidente e se de alguma forma a gente evolui para alguma situação melhor, porque a crise é grave, não?
Nós descobrimos com Tiririca que pior do que está, realmente sempre é possível ficar. Então, esse é o equívoco nosso e esta é a repetição de erros. O nosso maior problema no Brasil, Cal, é que os nossos partidos políticos têm donos e esses donos são uma elite retrógrada que não quer que o país mude ou que melhore. E aí o que acontece? Nós começamos a ter um processo de pessoas que decidem simplesmente ir embora porque cansaram do Brasil, sendo que aqui é um país de tremendas oportunidades, então a gente precisa mudar esse discurso. Perfeito, acho que ficou bem abrangente esse ponto. E pegando o link até que você falou dos Estados Unidos, recentemente, nesse final de semana, aliás, na segunda-feira, o presidente Trump indicou um novo membro para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Você sabe um pouco desse novo? Bem, ele é um insider, né, do Partido Republicano, surgiu na Casa Branca durante o governo do pai do George Bush, no governo do George Bush, e fazia parte da equipe que fez o impeachment do presidente Clinton. Então ele é um insider e ele era juiz da Corte de Apelação do Distrito de Colômbia, que é a segunda corte mais importante dos Estados Unidos. Em primeiro lugar você tem a Suprema Corte, depois a Corte de Apelação, ali a Corte Federal do Distrito de Colômbia. Então, o que é interessante nesse processo todo é que ele é mais uma promessa que o presidente Donald Trump cumpre, porque ele disse que indicaria para a Suprema Corte, e não só para a Suprema Corte, para o juízo, como juízes federais, pessoas que se identificassem com a cartilha e o ideário conservador e republicano, e é isso que ele está fazendo. Mas isso é importante, porque, ou seja, a indicação ela é feita com base, claro, no currículo, como você falou, que ele tem um currículo que suporta a indicação dele, mas também sabendo o perfil do candidato que ele quer colocar lá como membro da Suprema Corte. Não é como no Brasil, você praticamente escolhe um juiz a depender aí da posição política que ele adote ou até o prazer, não sei, de alguma posição local, não sei. Uma das coisas mais importantes é que para você ser juiz da Suprema Corte, no geral, né, são todos juízes anteriormente e eles emitiram várias opiniões sobre vários assuntos, tiveram vários julgados para você entender a linha de raciocínio daquele juiz. E isso é importante porque você não dá a chave da Suprema Corte para um juiz que você não sabe exatamente aquilo que ele pensa. Então nós repetimos o nosso processo de indicação para membros do Supremo Tribunal Federal aquele mesmo erro que nós fazemos na Presidência da República. Ou seja, e aí o que nós indicamos pessoas e que são indicadas, são aprovadas sem que se tenha conhecimento. E isso é um grande erro, porque não podemos esquecer disso e nós aprendemos recentemente essa lição. O Supremo Tribunal Federal do Brasil tem muito poder, igual a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, isso não é para ficar na mão de aventureiro. Até porque a matéria aqui no Brasil, tudo é constitucional. Você tem uma Constituição que tudo acaba respingando no Supremo Tribunal Federal, tudo eles têm que decidir. Então, eles podem ser instados a falar sobre tudo. E o mais importante, no entanto, é que eles decidam. Juiz não é para criar a lei. Isso é importante a gente enfatizar. Juiz não cria a lei. Juiz interpreta a lei e aplica a lei. Essa história de juiz ficar decidindo um juiz alternativo, ideias alternativas, não é bom, porque torna justamente o sistema todo instável. E qualquer pessoa, investidor, brasileiro, quando você acorda amanhã, você quer ter certeza de algumas coisas. E o grande desafio que a gente tem é que quando você acorda no Brasil, você não sabe como vai ser aquele dia. Claro, segurança jurídica é praticamente zero. Isso mesmo. Muito bem, acho que a gente aqui faz um apanhado geral dessa semana, desse tema, e espero que a gente possa voltar e daí discutir um pouco melhor outros temas que venham a ser aí, que acontecerem no nosso dia a dia. Perfeito, e nós não poderíamos deixar de agradecer a Carolina Comitri, que gentilmente nos cedeu espaço e nos ajudou com todo esse processo. Então, Carol, muito obrigado, Carol. Pela ajuda. A gente promete que vai melhorar nos próximos também. Esse é um piloto ainda. E tomara que dê tudo certo, a gente continue aqui com patrocínios, hein? Verdade. Por favor, hein? Vai guardando dinheiro para contribuir. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite.